mente, consciência e alma. Eu sempre andei no caminho do raciocínio lógico, e este caminho sempre é formado de início, meio e fim. E dentro deste caminho temos a mente, que é o cérebro humano, e é no cérebro que o ser humano produz a consciência. E para esta consciência interessar ao propósito do Criador Deus, ela deve se purificar, se tornando alma, que é a consciência totalmente pura, o que chamamos de essência. A alma é a essência de qualquer coisa pura. E assim como dentro do propósito de Deus temos 3 fases, a consciência também tem 3 estágios. O estágio de produção, o estágio da consciência madura e o estágio da consciência pura, isto é, da alma, como Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Este fruto é a consciência que o ser humano produz como criação. E trabalhar este fruto é justamente purificá-lo da carne para o proveito eterno do espírito. E este trabalho é feito em conjunto entre a consciência com o espírito. O espírito é que mostra onde a consciência deve se desligar da carne até se tornar pura para ele habitá-la. Na lei está escrito que enquanto a carne estiver de pé na consciência, o Espírito de Deus não se estabelece nela. Nós estamos neste mundo só por conta do propósito de Deus. Não viemos a este mundo por outra coisa. Estamos dentro de um propósito sábio que tem 3 fases distintas, a saber, a fase de espermatozoide, a fase humana e a fase espiritual. A fase de espermatozoide já passamos. Estamos na fase humana e lá à frente temos a 3ª fase espiritual, que é eterna. O propósito de Deus não é difícil de entender, mas ele é minucioso, isto é, cheio de detalhes. Por isso Jesus disse: se alguém acrescentar ou omitir um tio da lei, se torna transgressor de toda a lei. A lei de Deus nos mostra o que é andar pelo Espírito, como Paulo disse. A lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal. A lei de Deus é para as consciências que ainda são ligadas à carne. A lei de Deus nos conduz ao Espírito, como Paulo disse. Ela nos serve diário para nos conduzir a Cristo. Então, desde a produção do nosso espermatozoide, a inseminação, a gestação, o nosso nascimento neste mundo, a produção da nossa consciência pela mente, a purificação, a inseminação do espírito, a gestação espiritual, até o nosso nascimento no plano do céu pelo espírito. Tudo é extremamente importante e minuciosamente calculado. Mais uma vez eu digo, nós estamos neste mundo só por conta do propósito de Deus. Todo o tempo que temos neste mundo é para buscarmos entender e realizar o propósito de Deus. Se não realizarmos este propósito em nós, simplesmente jogaremos a consciência que produzimos no vazio eterno. Isto é sério e vai acontecer. Queira a tua consciência assim ou não, a morte da tua carne é certa e não tem como ninguém se desviar disso. Estamos falando aqui de uma vida e de um vazio, ambos eternos. Acredite ou não.